Boa noite, companheiras. Boa noite. Companheiros. Eu acho que, ouvindo aqui atentamente os companheiros, os vídeos, e esse é um debate muito importante, vamos dizer assim, educativo para a classe trabalhadora e principalmente para a classe operária. E aí eu fico pensando, né, o PSTU se preocupa de fazer esses debates nesse momento, onde a maioria dos candidatos da burguesia a gente já sabe, mas os candidatos de Frente Popular estão no vale tudo para ganhar o voto dos trabalhadores, para manter tudo isso que o Euclides acaba de falar. Ou seja, os trabalhadores, eles são chamados a votar, mas, na verdade, quem decide como vai governar não são os trabalhadores, mas sim quem banca as campanhas desses candidatos, dos reformistas. Então, aqui entra uma grande questão, né, que é a participação dos revolucionários nas eleições e nos parlamentos burgueses. O que a gente vê hoje, eu vi que muitas vezes os trabalhadores já fazem essa pergunta, cara, quem garante? Eu estava fazendo aqui o Lula também já fez isso. Falou, era um metalúrgico, era um operário, né? Claro que uma boa parte dos trabalhadores questiona, uma minoria, mas a maioria ainda acredita no Lula, ainda acredita na Dilma, ainda acredita no PT. Mas é importante a gente fazer esse debate, qual é o papel, qual é o papel do Estado burguês, né? Porque como os trabalhadores são chamados a votar, e aí essa é a essência do debate, o papel dos revolucionários nas eleições, que nós nos apresentamos com um programa que a gente diz, um programa classista e socialista. Aqui nós dizemos uma fortaleza para os trabalhadores, mas como é essa fortaleza para os trabalhadores, né? Começando aqui, hoje eu não sei direito dos números, mas acho que humana em torno de 13 milhões. Roberto Cláudio por aí também, mais ou menos essa mesma cifra. Heitor Ferro, 7 milhões. Marcos Carlos, Moroni, não sei bem. Marcos Carlos, 17 milhões. 17. O PSB, 14 milhões. PT, 11 milhões e meio. Pronto. Então, se a gente juntar todos esses valores, dá em torno de 52, 53 milhões de reais. Será que esses candidatos têm esse dinheiro para tirar do bolso, investir, jogar dinheiro no escuro? O capitalismo é isso. Tem investimento e esse investimento tem que vir do outro. Então esses candidatos com certeza não têm. É humano? Falando não é humano, destacar. O humano é o candidato da prefeita, é o candidato do Partido dos Trabalhadores. Estou falando isso para dizer que as eleições nada mais as eleições burguesas, nada mais a essência dela é um balcão de negócio. Um empresário vai investir o seu dinheiro, mas ele tem que ter um retorno. Então, com a minha visão aí, os 30 milhões aí, porque eu acho que o tempo que eu pedi foi pouco, mas... Então, o capitalismo é isso, tem investimento e tem retorno, né? Porque senão não é do capitalismo. E é preciso que dentro desse programa que nós apresentamos para os trabalhadores, também nas eleições,
nós somos revolucionários que participamos das eleições, fique bem claro para os trabalhadores qual é a verdadeira diferença. Bom, hoje a gente faz um debate, não só aqui em Fortaleza, mas em todo o país, a questão... Fortaleza hoje é uma cidade que tem um PIB de 32 milhões de reais em 2011. Qual é o problema? Que 28% da população de Fortaleza não tem renda alguma. 27% recebe até um salário mínimo. Então, se você pega de quem não tem renda e quem recebe até um salário mínimo, mais da metade da população de Fortaleza. Fortaleza de 2 milhões e meio tem 1 milhão e 300. Então, o problema é que menos de 1% recebe acima de 20 salários. E essa desigualdade e essa concentração de riqueza, isso reflete no momento decisivo das eleições. Por que nós, que não temos uma saúde pública de qualidade, nós trabalhadores, eu sempre digo, nós que moramos na periferia, nós trabalhadores de um modo geral, o professor que não tem um salário digno, que não tem umas condições de trabalho dignas, né? O médico, o enfermeiro, os profissionais dessa área, por que não tem? Porque quem banca essas campanhas eleitorais? Porque quem o trabalhador não tem moradia, não tem um transporte público? Porque quem banca essas campanhas e quem vai dizer como é que vai ser essa administração e para onde vai as verbas do orçamento da prefeitura, são esses empresários. Empresário da construção civil, empresário de ônibus, as grandes redes de supermercado, que é onde é a questão das compras da prefeitura, porque aí é uma maneira também, né, de pegar, de desviar essas verbas. Bom, mas fechando aqui o meu raciocínio, nesse sentido, nós queremos mudar essa lógica, nós queremos mudar essa estrutura. E dentro desse programa de uma Fortaleza para os trabalhadores, nós queremos que os trabalhadores governem. Qual é o problema? É que esse modo de governar, o Partido dos Trabalhadores também hoje não faz diferença. Em essência, é a mesma política do PSDB, é a mesma política que eles tanto faz a crítica. Por exemplo, o PSDB privatizou o país, mas o PT também privatiza. Fernando Henrique cortou a verba para a educação, para a saúde. A Dilma também agora 55 bilhões. 55 bilhões. Então isso atinge principalmente os trabalhadores que são chamados a votar, mas que não decidem nada. E o PT faz um discurso, que na verdade é um discurso falso, e que uma boa parte dos trabalhadores cai nessa, que é uma discussão do orçamento participativo. Esse orçamento participativo, os trabalhadores são chamados, são consultados para discutir 5%, até 5% do orçamento, só que 95% do orçamento, quem decide são os empresários. Os seus empresários decidem 95%. Aí a terceirização da saúde, a terceirização na educação, não tem moradia, não tem saneamento básico, são eles que decidem. Agora, eu estava até conversando com o Euclides, no setor de transporte, na última greve que teve dos trabalhadores do governo aqui em Fortaleza, a prefeita virou as costas para os trabalhadores, mas foi lá com um projeto de quase zerar a isenção de imposto do ISS. É 0,01%. Quer dizer, em vez de ter dinheiro para investir no transporte público, a revitalização do transporte público da CTC, para ter uma passagem barata, para ter os trabalhadores decididos, não, ela favoreceu imediatamente os empresários. Bom, e aí, por fim, nós queremos, como o Euclides falou, nós queremos que os trabalhadores tenham controle disso. Quem pode decidir pelo 95%, 100% do orçamento, que foi 5 bilhões e 2 bilhões, são os trabalhadores, através dos conselhos populares. Os trabalhadores organizados, decidindo o que é que vai ser feito com o orçamento da prefeitura. E essa é uma fortaleza para os trabalhadores.
Assim é governar para os trabalhadores. Essa é a decisão dos trabalhadores. Quem decide é por baixo, através das organizações dos trabalhadores. Fortaleza tem 119 bairros. Então nós começaríamos a eleger, dentro desses 119 bairros, fazer um grande congresso nessa cidade e elegendo os delegados para que os trabalhadores fossem chamados a decidir e não ser só consultados 5% do orçamento participativo, como é a propaganda do Partido dos Trabalhadores faz. Inclusive, a primeira experiência no Rio Grande do Sul que eles fizeram. Juliana, acho que eu vou passar só um minutinho, tá? Então, para que a gente apresente aos trabalhadores com firmeza e na prática o que nós defendemos nesse programa, para não ser um programa apenas uma coisa escrita ou palavras vazias, nós temos que tomar algumas medidas para acabar com esses privilégios da burguesia, para acabar com os privilégios desses caras que não produzem nada, mas que controlam o orçamento público que é dos trabalhadores. Então, nós defendemos, né, a prisão desses corruptos e corruptores. A corrupção, eu pulei essa história da corrupção, mas só para fazer aqui a ligação. Então, assim, toda essa maneira de administração, isso aqui gera. A corrupção não está desligada disso. Estamos presenciando a nível nacional agora aí a história da corrupção, mas a corrupção não está desligada desse contexto, que é o favorecimento dos empresários para governar as cidades, governar os estados e governar o país. A história do Cachoeiro é um exemplo disso, das deltas da vida que a gente vê aí. Então isso gera a corrupção. Então, para isso, os trabalhadores têm que pôr na cadeia, prisão aos corruptos e aos corruptores, ter o controle do orçamento da prefeitura, os trabalhadores dizendo onde é que vai ser investido, a revogabilidade dos mandatos, né? Por que tem que ter um parlamentar, um prefeito, tem que ter um valor diferenciado dos trabalhadores, a revogabilidade dos mandatos, isso nós temos que ser firmes com os trabalhadores, porque se tem o controle dos trabalhadores por baixo, então, meu amiguinho, aqui não tem privilégio, não é patrão que vai decidir, são os trabalhadores através das suas organizações. Esse exemplo que o Euclides deu é muito rico, isso depois é motivo de a gente se aprofundar, porque é como ele diz, falou aí na sua apresentação, o que nós estamos propondo aqui ainda é um governo dos trabalhadores, ainda é um governo dos trabalhadores, não estamos falando ainda, né, ainda do socialismo, ainda do controle, né, dos grandes modos de produção, porque nós estamos falando de governar uma cidade, mas esse é um modelo para governar uma cidade, governar um estado e governar um país, né? Bom, seria isso, né, o controle a fiscalização pelos trabalhadores, e esse é uma proposta que ela, muitas vezes a gente é perguntado nas entrevistas, como é que vocês vão governar, se vocês vão ter uma minoria na Câmara de Vereadores? Nós dizemos o seguinte, olha, a Câmara de Vereadores, ela é a parte legal, isso é o que a lei diz. A lei diz isso, mas nós queremos a legitimidade dos trabalhadores. Então, tem o que é legal e o que é legítimo. A legitimidade tem que ser os trabalhadores, porque hoje eles só são chamados para votar e não decidem nada. Então, para encerrar aqui a minha fala, era um pouco isso, e isso se materializa naquelas palavras que a gente diz, uma fortaleza, chega de fortaleza de rico, queremos uma fortaleza para os trabalhadores, e governar com os trabalhadores é baseado nesses pilares fundamentais que são os conselhos operários populares. Então é isso.